Meus queridos irmãos e amigos, eu vos cumprimento com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. À luz desse texto, falaremos hoje sobre o tema Jesus, um homem de oração. O texto sagrado nos diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus, homem de oração. Quando nós olhamos para a história da igreja, tendo em mente o tema homens de oração, não há como não lembrarmos de diversos nomes que tiveram um intenso relacionamento com Deus por meio de uma vida de oração e que se constituem até hoje modelos de fé para nós, assim como foram também para as suas gerações. O rol destes heróis da fé é um rol extremamente extenso, mas eu gostaria de citar alguns deles hoje à guisa de introdução. O primeiro nome que eu desejo citar é Martinho Lutero. O grande vulto da Reforma Protestante do século XVI foi um homem de oração. Alguns dos seus biógrafos relataram que passava horas na presença de Deus em completa entrega ao Senhor em oração. Lutero costumava afirmar que se não investisse 2 horas diárias de oração logo cedo pela manhã, o maligno triunfaria dele no decorrer do dia. Quando necessitou comparecer em Worms, a fim de ser inquirido com respeito a seus escritos, travou intensa batalha espiritual, a ponto de arremessar contra o próprio diabo um tinteiro, afirmando que não negaria sua fé, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Dizem os historiadores que essa mancha está lá até o dia de hoje. Ao morrer, verificou-se que seus joelhos estavam bastante maltratados, roxos e tomados por calos, pelo muito tempo gasto em oração na presença de Deus. Em seu mais famoso hino, Castelo Forte, ele expressou que a força do homem nada faz. Sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Lutero foi homem de oração e que dependeu de Deus na obra do Senhor. A mente mais brilhante da reforma na cidade de Genebra, na Suíça, foi João Calvino. Este é o segundo nome que eu quero citar. Calvino foi um homem de oração. Para vocês terem uma ideia, ele dedicou grande parte do volume 3 de suas Institutas da Religião Cristã à oração. Ele dizia que a oração é o principal exercício da fé, mediante a qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Era conhecido por seus amigos e criticado por seus inimigos por ser um inveterado jejuador. Passava tempos memoráveis em oração na santa presença de Deus, e facilmente se percebe sua piedade em seus escritos, os quais são tão vastos e temos uma parte deles traduzido para o português. O terceiro nome que eu quero citar é o pai do presbiterianismo, John Knox. Ao retornar da cidade de Genebra, ele passou a ter como ideal a reforma da Escócia, e ele clamava constantemente ao Senhor: Senhor, dá-me as almas da Escócia ou morrerei. A rainha da Inglaterra temia mais as orações de John Knox do que toda a armada escocesa. Anos depois, Knox pôde contemplar toda a Escócia rendida aos pés de Cristo e aquela nação reformada pelas Sagradas Escrituras. Sim, queridos, muitos são os exemplos que poderíamos citar. George Miller, Moody, tantos outros homens de Deus na história que foram homens de oração. Todavia, nenhum deles é tão marcante
como o daquele que inspirou estes e tantos outros servos de Deus a uma vida de oração. E é claro que eu estou falando a respeito de Jesus. Jesus foi, é e continuará sendo um homem de oração. Paulo, escrevendo sobre isso no capítulo 8 da Carta aos Romanos, no verso 34, registrou: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Até hoje, o nosso Senhor Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Cristo continua sendo o nosso intercessor. Ele nunca deixou de colocar-se na presença de Deus a favor dos seus escolhidos que estão nesta terra. O que tudo isso tem a ver com a passagem que estamos tratando hoje? Bem, queridos, a passagem que veremos hoje, ela foi escrita por Lucas, um médico que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e que, após uma apurada investigação, registrou neste evangelho que carrega o seu nome o que Cristo fez quando andou na terra. Também relatou numa segunda obra, Atos dos Apóstolos, o que Cristo continuou a fazer através da ação de seu Santo Espírito na vida da igreja que edificara. Ambas as obras foram endereçadas a um certo Teófilo, a respeito de quem se sabe bem pouco. Se tivermos a curiosidade de lermos Lucas e Atos juntos, perceberemos que seu autor menciona muitos momentos de oração de Jesus e de seus discípulos. E isso é típico de Lucas, que costuma mencionar a oração antes de qualquer decisão soberana na vida de Jesus. Lucas sempre destacava a piedade de Jesus em seus momentos de oração. Nessa passagem em questão que nós estamos observando agora, vemos um destes momentos de oração de Jesus, o qual nos inspira a uma vida mais piedosa quanto à prática do conversar respeitoso com Deus. É isso que a oração é, um conversar respeitoso e sincero com Deus. E deste seu momento de oração nós podemos extrair algumas importantes lições para as nossas vidas que eu passo a compartilhar com você. A primeira lição que podemos tirar para nós desse texto é que a oração de Jesus ela foi solitária. A primeira dessas lições é que existem momentos, queridos, na nossa vida de oração em que ela deve ser praticada de maneira velada. Existem circunstâncias na nossa caminhada espiritual que necessitamos parar e refletir acerca de como estamos e fazermos nossas orações de forma reclusa e solitária, nos entregando ao Senhor em intenso deleite e fervor pessoal, íntimo e piedoso por meio da oração. É assim que lemos em Lucas 6,12, que você observar esse verso, você perceber que Jesus procedeu assim. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Queridos, o monte não é mais espiritual que o nosso quarto ou escritório ou mesmo no salão de culto. A questão que levou Jesus ao monte para orar não foi a espiritualidade do monte, a qual inexiste por si mesmo, mas porque ele desejava estar a sós com Deus. Se bem percebermos, após escolher os 12, logo ao descer do monte, Jesus lhes declara o seu Sermão da Montanha, que é uma leitura correta dos 10 mandamentos. Quando Moisés vai receber os 10 mandamentos da parte do Senhor, ele também se retira para orar e jejuar no cume do monte. Cristo, portanto, nos mostra que é aquele que for anunciado e que estava para vir e veio. Moisés falou que depois dele Deus levantaria um à semelhança dele, que também iria conduzir o povo, mas não com vara de madeira e sim com vara de ferro. Se vocês observarem, Jesus se recolheu a fim de buscar intensamente a presença do Senhor. Ele foi ao monte para estar a sós. Esse foi o motivo que levou ele ali. Eu creio da mesma maneira que em algumas situações de nossa vida, nós devemos fazer exatamente o mesmo.
isolar-nos a fim de orarmos, buscarmos solitariamente a presença do Senhor, e nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Querido, reserve tempo a sós com o Senhor. Você verá que tudo fluirá melhor. Você se fortalecerá para aquilo que está por vir. Você decidirá melhor os assuntos importantes da sua vida. Eu não quero, com isso, dizer que os irmãos dizer a vocês, queridos, que apenas a oração solitária é válida, de forma nenhuma. Eu não estou querendo dizer que a boa oração é a oração solitária, não. Em muitos momentos, Jesus orou com seus discípulos. Minutos antes de ser preso no Getsemane, ele conclamou os seus discípulos a orarem com ele. Jesus disse, e está registrado em Marcos 14:34, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus conclamou os seus discípulos a orarem com ele. Então nós temos muitos momentos coletivos de oração, mas existem circunstâncias, situações, momentos que é importante que estejamos a sós com Deus, que tenhamos o nosso tempo solitário e pessoal com Deus. Jesus orou na companhia de muitos, é verdade, mas não deixou também de buscar a presença de Deus solitariamente. Pense nisso. Eu não sei como é que você está fazendo nesse período de quarentena. Se você está relaxado com a sua devocional, mas é importante que você reserve tempo para orar e ler a Bíblia solitariamente. Faça isso para que a fé tão maravilhosa que habita em seu coração permaneça sempre aquecida por estes meios de graça. A segunda questão da oração de Jesus é que ela foi uma oração intensa. Essa lição importante a ser aprendida com essa passagem é fascinante. A oração de Jesus, ela foi uma oração intensa. O mesmo versículo 12 nos informa que o nosso Senhor passou toda a noite em oração. Escute. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Repito, e passou a noite orando a Deus. Quando nos encontramos com um amigo querido, a conversa flui. Você já deve ter notado isso. Os assuntos são variados e as horas passam rapidamente, sem que nem nos enfademos com isso. A razão para tal é que existe amor e desejo de passar tempo junto com aquela pessoa a quem tanto amamos. Eu quero aplicar isso à sua vida, dizendo que se Deus é a pessoa que afirmamos mais amar nesta vida, nós deveríamos então desejar estar mais tempo na presença do Senhor em oração. Cristo conversou, queridos, uma noite inteira com o nosso Pai Celeste. Qual foi a última vez na sua vida que você passou algumas horas em oração diante de Deus? Eu acredito que assim como o choro pode durar toda uma noite, trazendo pela manhã a alegria, uma oração pode durar toda uma noite, trazendo pela manhã a resposta ou não. Portanto, querido, ore, busque o Senhor com todas as suas forças. Seja intenso na sua comunhão pessoal com Deus, o ame. Quero, contudo, dizer que também não estou afirmando que a oração é apenas aquela que se gasta muito tempo na presença de Deus. Quantas vezes Deus não atendeu às nossas orações que não foram mais do que uma rápida frase, que não foram além de um simples pedido de socorro muitas vezes. Às vezes, uma simples frase pode causar um impacto tremendo. Uma simples sentença, Deus pode ouvir fulminantemente e operar grandiosamente por meio daquela oração. Todavia, eu entendo que em determinados momentos cruciais, momentos determinantes, nós precisamos gastar tempo com o Senhor em oração. Não nos esqueçamos que a Bíblia nos ensina a orarmos sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A terceira questão que quero então compartilhar é que a sua oração foi importante. A terceira questão que esse texto traz sobre a vida de oração de Jesus
é que aquela oração estava munida de uma causa muito importante. E aí você me diz assim: que causa é essa, pastor? Querido, Jesus tinha uma importante decisão a tomar. Escolher dentre os seus seguidores um grupo mais seleto. Uma espécie de, com licença da expressão, uma espécie de tropa de elite espiritual para ser treinada por ele a fim de que se tornassem colunas para a edificação de sua igreja. Precisavam ser as pessoas certas. E ao amanhecer, dirigiu-se a seus seguidores e declarou o nome daqueles que ele treinaria mais de perto e com maior cuidado e atenção. E aí, a partir do verso 13, nós temos a lista. E quando amanheceu, chamou a si, esse "e", dá uma ideia de que ele orou e a consequência foi chamar os discípulos. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Creio que quanto mais importante seja a decisão que precisa ser tomada, mais tempo deveria ser gasto em oração, consultando o Senhor com respeito à sua vontade. Vejam, queridos, que a lista desses 12 contém o nome de Judas, o traidor. Sabemos que sua atitude foi errada, todavia ela estava nos decretos soberanos de Deus. Quando eu digo a atitude errada, não estou me referindo à atitude de Jesus em escolher Judas, de modo nenhum. A atitude de Jesus foi acertada. Mas apesar de Judas ter uma conduta errada, a conduta dele estava nos eternos decretos de Deus. E aí nós vemos nesse texto a escolha dele. Verso 16 diz: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Algumas de nossas decisões tomadas depois de muita oração poderão inclusive nos causar dor. Mas isso não significa que fugiram ao controle soberano de Deus. Nada foge do controle de Deus. Se optarmos por escolhas que nos levarão à morte, assim o será. Mas ainda assim, precisamos orar intensamente sobre aquilo que para nós é importante. Eu creio que a importância determinará a dedicação à causa em oração. Qual é a decisão mais importante para ser tomada por você neste momento de sua vida? O que mais está perturbando, incomodando você? Qual é a tua grande causa nesse momento? O que tem furtado de você o sono? Seja qual for, antes de tomar essa decisão, não deixe de orar, não deixe de consultar o Senhor. Decisões importantes precisam ser tomadas por nós, crentes, depois de apresentadas ao nosso Deus piedosamente. Pense nisso. E aí, queridos, eu quero concluir perguntando: como a prática da oração está em sua vida? Quanto tempo você passa sozinho com o Senhor? Quais são as decisões que precisam ser tomadas por você? Meu apelo é para que você vá à santa presença de Deus em oração. Ele tem certamente a direção para a minha e para a sua vida. Portanto, ore. Olhe para Jesus, um homem de oração. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por essa brevíssima palavra e pedir ao Senhor que nos faça, de fato, homens e mulheres de oração. Possamos, olhando para o exemplo de Jesus, nos alegrarmos em sermos os seus imitadores e assim perseverarmos em oração. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu aqui. Obrigado por estas vidas que estão agora assistindo esse vídeo. Sê com elas, Senhor, e as abençoa. Impulsione-as graciosamente a uma vida de oração. E certamente grandes coisas elas experimentarão do trono da graça. Deus, Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, edificou, fortaleceu a sua fé, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso
nos ajudará muito a propagarmos a palavra de Deus. Não deixe de nos dar o seu apoio, se assim você puder. No mais, querido, que a paz e a maravilhosa graça de Deus sejam com você. Que nesse dia, ao terminar esse vídeo, você se sinta mais estimulado a buscar o Senhor em oração. Forte abraço, deste que vos fala, Pastor Kennedy, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Ceará, na terra do lavrador, na cidade de Acopiara. Forte abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus.